SBT News no Digitalks 2023. Agora imagine comigo uma situação, você num consultório médico e aí de repente a sua consulta é jogada para frente porque chegou lá um representante de uma indústria farmacêutica querendo oferecer mais acesso a algum produto. Até para a indústria farmacêutica isso não era tão confortável e até eficiente. O Pedro Almeida vai contar para a gente, ele que representa a Roche aqui no Brasil. Para vocês, inclusive, uma grande empresa, né, uma das maiores do mundo, acredito que fazer transformação digital não deve ter sido fácil, né? Englobar tanta gente, áreas, né, e ter recursos para isso. Sem dúvida. A gente está nesse processo já faz um tempo, né? A transformação digital ela ainda permanece dentro da companhia. Logicamente que primeiro foi feita uma transformação organizacional para que a gente pudesse gerir com mais fluidez o recurso, né, não só humano, mas também fazer com que os nossos clientes, nossos pacientes, os médicos que a gente atende, se sentissem mais próximos da empresa. Afinal de contas, a gente está num país continental, né, e pensando no volume de médicos que hoje existem no Brasil e o que ainda vai existir lá na frente, é super importante essa transformação, porque é algo insustentável e também não seria tão confortável para o médico ter todas as indústrias com um volume gigante de propagandistas atrapalhando a rotina do consultório. Eu digo atrapalhando que às vezes é como é visto, mas o propagandista em si ele leva a informação para o médico. Porém, nem sempre no momento, na hora que o médico quer, no formato que ele quer. E é justamente isso que a gente tenta olhar e está modulando. Ainda não está pronto, a gente ainda está desenvolvendo, mas é algo que a gente quer muito, entregar mais benefício, mais flexibilidade para os nossos médicos e farmacêuticos e todos os outros agentes no mercado farmacêutico no Brasil. Sem contar que a gente também tem um número de médicos crescente, né? E que também demandam aí de vocês, que também demanda de vocês, então, essa equipe cada vez mais robusta, né? E vocês já reparavam, por acaso, de que esse atendimento do propagandista nem sempre ele era eficiente e estava faltando, quem sabe, algo diferente ali? Acho que o grande ponto é quando a gente pensa em agilidade. Se a gente pegar alguns anos atrás, um exemplo claro que aconteceu comigo. Eu estava no campo ainda, faz uns 10, 12 anos, e eu fui atender um cliente no Rio de Janeiro, no hospital. Cheguei lá, tinham 3 representantes da Roche falando com a mesma pessoa. Será que isso era? Naquela época talvez fosse normal, mas hoje, quando a gente olha para a fluidez de recurso, para o atendimento em si, será que ele era o atendimento mais ágil? Porque se eu tenho um ponto de contato único, eu consigo criar uma experiência diferente para aquele cliente. Então, todos os temas que ele precisar tratar em relação à Roche, dentro das jornadas que a gente atua, e quando eu falo jornada é um tema mais interno, mas é uma especialidade médica, ele vai poder tratar comigo, com PJP, com PPOC, que é o Primary Point of Contact daquela conta. E é justamente isso que a gente fez esse ajuste, então, para trazer flexibilidade, agilidade para o cliente e ele entender como aquela pessoa como o ponto focal para qualquer coisa que ele precisar, olhando, claro, para a jornada do paciente em si dentro da conta, para que a gente possa gerar cada vez mais acesso às nossas inovações, entendeu? E aí agora como é que vocês estão pensando nisso? Né? Porque a digitalização facilita para vocês, então, esse contato com o cliente, né? Mas aí ela também abre uma oportunidade até para você personalizar isso. Tem médico que vai preferir ainda ser atendido semanalmente no consultório para conversar, ver o produto. Tem outro que vai querer uma vez por ano, talvez, estou certo? Claro, eu acho que a gente muda um pouquinho a chave, né? A indústria farmacêutica, ela tem um foco, um pensamento que às vezes a gente cria as coisas achando que é o melhor. E nem sempre é o que é o melhor para o nosso cliente. E o que a gente busca fazer aqui? Flexibilizar. Então, o médico, ele vai ter a capacidade de falar com a Roche no momento, na hora, no ambiente que ele achar melhor. Então, se ele quiser um atendimento presencial, ele vai solicitar o PPOC dele, né, o PJP dele. Se ele quiser um atendimento digital, ele também vai ter essa possibilidade. É claro que, olhando para o tamanho do Brasil, olhando para o volume de médicos que a gente tem, a gente considera que o digital
ele vai sim ser muito maior do que o atendimento presencial. Um exemplo claro para quem não é da área, quando você pensa em investimento, né, você vai falar com o teu assessor lá da XP. A XP já é uma empresa que ela trabalha de forma híbrida. Se eu quero presencial, eu ligo para o meu assessor e marco com ele no consultório dele, né, no escritório dele, ou ele vem até mim. Mas na grande maioria das vezes eu acesso a XP por onde? Pelo aplicativo, pelo WhatsApp, falando com o meu consultor. Não muda muito. A indústria farmacêutica não é diferente dessa fluidez de atendimento. Então, o que a gente quer construir, o que a gente está construindo em vias de finalizar é permitir ao médico que ele decida como ele vai acessar a empresa. O médico, o farmacêutico, eu falo médico, mas é todos os HCPs hoje, os Healthcare Professionals do Brasil, que vão ter acesso à empresa e precisam de alguma informação de produtos, de jornada, de qualquer outra coisa que ele precise da Roche. Você consegue dizer para a gente, não com detalhes, não precisa, até porque eu imagino que seja a tua área, mas esse montante de investimento que deve estar indo para isso, que eu imagino, e quanto vocês imaginam que esse investimento pode ser retornado para vocês? Olha, falar de ROI é um pouco mais complexo. Porque pode ser que aumente o atendimento, certo? Não, com certeza vai aumentar. Quando você abre canais de atendimento, automaticamente você vai ter esse aumento. Porém, eu acabei de sair de uma palestra aqui no Digital, que eu achei um dado super interessante. Eu não me lembro exatamente a fonte, mas aqui o palestrante falou o seguinte: quando a gente investe nesse tipo de experiência, a gente o retorno é de 1 para 100. Então, cada $1 investido, você tem $100 de retorno sobre esse investimento. Então, quando a gente fala para a indústria em si, não só para a farmacêutica, mas qualquer outra indústria que queira inovar no atendimento em si, trazer uma experiência de uso, um UX muito mais estruturado, vale a pena sim. E não é a Roche que está falando. São pesquisas de mercado que estão disponíveis isso no Google. Se você jogar, vai vir essa informação. A gente está investindo pesado globalmente, não é só no Brasil. A Roche tem esse entendimento de que é importante a gente fazer essa mudança, essa virada de chave, até porque o que nos trouxe até aqui não vai nos levar até onde a gente quer, que é até 2025 ou um pouquinho mais para frente, que grande parte das nossas interações sejam digitais e permita essa flexibilidade, essa personalização do atendimento, e com isso a gente ter a capacidade de atender daqui a 10 anos, como por exemplo no Brasil, existe uma previsão de mais de 1 milhão de médicos. 10 anos atrás eram 360 mil, agora a gente tem mais ou menos 570 e daqui a 10 anos mais de 1 milhão. E aí o dado mais importante aí desses 1 milhão, a grande maioria serão mulheres e nativos digitais, que hoje são 25% só da base e vão ser 67%. Ou seja, a gente precisa mudar a forma de operar. O modelo tradicional da indústria farmacêutica, daqui a 10 anos, ele não vai ser mais possível. Sim, legal. Fechou com dados muito legais. Obrigado então, Pedro. Bons negócios aqui para você. Aproveite o evento. Obrigado, um abraço. A gente se vê aqui no Digitalks. Esse é o SBT News.